Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer da presença no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. Eu queria seguir a fala do vereador Marcola em relação às Olimpíadas. Qual o maior legado deixado pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro, no Brasil? Eu que trabalho na área da educação física e do desporto, talvez tenha uma visão, não política, mas ética e esportiva dos jogos realizados. Nós tivemos, talvez tenha passado desapercebido pelo povo, um exemplo de que um atleta deve ganhar uma medalha Barão de Coubertin. Na esgrima masculina, vereador Gaúcho, que trabalha com esporte, houve uma luta, um jogo que chamam, entre um brasileiro e um francês. E estavam nas oitavas de final. E, num lance definitivo, havia um empate, foi dada a vitória ao atleta francês. E daria a ele a possibilidade de ir para as quartas de final. E ele imediatamente chamou a arbitragem e disse que a vitória era do brasileiro e não dele. Ou seja, o golpe final não teria sido dado por ele, conforme deu a marcação dos jogos, a equipe de juízes, e sim pelo brasileiro. Ora, isso é de um valor ético, moral, bárbaro, porque esse esgrimista francês passaria para as quartas de final, praticamente garantindo uma medalha de bronze, e eliminaria o brasileiro. Isso é um grande exemplo do que o esporte proporciona. E isso deve ser grifado, porque isso realmente demonstra o sentimento olímpico de um atleta. Mais do que isso, vereador Marcos Cunha, nós tivemos um exemplo dado por um medalhista de prata da Polônia que, antes de vir para os Jogos Olímpicos, sabia de uma campanha para um menino de 5 anos que tem um câncer na retina e que encontrava muita dificuldade para seguir o tratamento. O que fez esse atleta olímpico polonês? Imediatamente, depois de ter garantido a sua medalha, chegando no seu país, ele vai fazer um leilão da medalha para bancar o tratamento dessa criança. A gente se confunde, vereador Marcos Cunha e vereador Viana, que tanto tempo praticou basquete, em criar ídolos, heróis. Se o Neymar faz um gol num pênalti, ele vira herói. Se o Everton segura um pênalti, ele é herói. Mas que tipo de herói é esse? Heróis são esses atletas que fazem, através do seu exemplo, a dignificação do desporto. Isso é ser herói. Esse jovem polonês, ao leiloar sua medalha de prata para salvar a vida de uma criança com câncer com 5 anos, aí sim. Esse atleta francês, que abriu mão da sua vitória, da passagem para uma quarta de final, para confessar que a vitória era do esgrimista brasileiro, isso é uma demonstração inequívoca da ideia dos Jogos Olímpicos. A gente perigosamente aqui no Brasil
cria heróis, vereador Marcos Cunha, com uma facilidade incrível. Eu já falei uma vez, depois daquele fatídico incêndio em Santa Maria, onde um colega meu, professor de educação física, salvou 18 pessoas entrando dentro da Boate Kiss e saindo, e morreu pela inalação dos gases, isso é ser herói. Tá? Agora nós costumamos, infelizmente, dentro do esporte, dar o título de herói a pessoas que absolutamente merecem isso. Então fica como exemplo das Olimpíadas esses dois gestos, do esgrimista francês e do atleta polonês de arremesso do martelo, que leiloa a sua medalha para salvar a vida de uma criança de 5 anos. Obrigado.